Amados, olha aqui para mim. Eu queria, nesse momento, pedir perdão para os irmãos. Por quê, querido? Porque os irmãos perceberam, a minha voz está bem esquisita hoje. Nunca foi muito boa, mas hoje está pior um pouco. Por quê, irmãos? Eu, essa semana, cometido de Antigamente falava assim, constipado. Hoje é gripe, né? Peguei uma gripe muito forte. Fiquei quinta-feira, sexta-feira praticamente de cama. Tomei os remédios ontem, querido, para mim fazer um casamento. E no casamento eu sofri, mas sofri. Fui em Minas ontem celebrar a Santa Ceia. E sabe, querido, que foi interessante da Santa Ceia ontem? Eu levei a Vilma comigo. Cadê a Vilma? A Vilma está lá comigo. A Vilma foi comigo lá ontem no sítio. Ela vinha vindo do sítio falando de cobra, irmãos. Aí só precisa de ver, uma hora que eu bati o farol do carro assim, deu uma ré, voltei assim, no meio da estrada, uma cascavel, irmãos. Uma belezinha assim, ela estava assim. Aí eu coloquei assim, botei eu não filmei, eu só coloquei o farolete do celular assim. Ela assim enrolou assim e ficou sacoando um rabinho assim. Aí eu falei, nossa, olha que belezinha, tão de pertinho. Aí depois eu pensei, bem, o vidro aberto, ela enrolou, dá um bote dentro do carro, vai virar o carro do terror. Fechou o vidro rapidinho e caiu fora. Eu falei, deixa a bichinha aí, ir para os cantinhos dela, querido. Mas olha para você ver, quem tem o privilégio de ver uma cascavel assim, querido? É só quem vai para o sítio, para a roça, é bênção, irmão. Se vocês quiserem ir para o culto lá com nós, lá, fica à vontade, viu? Olha, Paulinha, que judiação, brincadeira, brincadeira. Irmãos, eu quero então pedir perdão para os irmãos, se por um acaso faltar voz aqui, falhar aqui. Eu tinha nessa semana aqui, compromissos que eu tive que adiar. Nosso irmão Leandro, perigo é isso? Puxa vida, o irmão estava de folga essa semana. Falei para a esposa dele que ia na casa dele, mas o irmão me perdoa, querido. Porque na quarta-feira meu sogro foi para o hospital, a princípio de infarto, está internado até hoje ainda. Quinta-feira eu desmaiei, sexta-feira, querido, foi terrível para mim essa semana. Então eu quero pedir perdão para os irmãos se caso falhar em alguma coisa aqui. Vamos começar então? Vamos lá? Palavra de Deus, que se renova todos os dias. O título da palavra o título não é um título sugestivo, porque fala exatamente da questão da palavra. A parábola do juiz iníquo, que está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 8. Vamos falar nessa noite aqui da importância da perseverança. Lucas 18, do versículo 1 até o versículo 8. Vamos aprender nessa noite aqui, querido, a questão da perseverança. É muito importante a perseverança. Eu quero nessa noite antecipar um pouco a palavra, ser um pouco objetivo, breve, para que a gente termine dentro do horário, queridos. Eu não quero extrapolar esse culto de Santa Ceia, o horário, sobre hipótese alguma. Os irmãos acharam comigo Lucas capítulo 18, versículo 8, diga amém. Fala assim a palavra de Deus. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Amém? Diga assim comigo, o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Amém, queridos? Versículo 2 diz assim: havia numa cidade certo juiz que não temia Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, depois, porém, disse consigo mesmo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito a homens, todavia, como esta viúva me aborrece, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me perturbe muito. Disse-lhe o Senhor Jesus: ouve o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Jesus faz uma afirmativa agora no versículo 8. Digo-vos que depressa se lhes fará justiça. Quando, porém,
vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Amém ou não? Olha o que diz o versículo 8. Digo-vos que depressa se lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Puxa, meus amados, olha para vocês ver que interessante a palavra aqui. A princípio, queridos, Jesus, quando ele conta essa parábola, ele coloca aqui em foco aqui, uma viúva. Por quê, amados? Porque uma viúva, querido, dentro dos padrões daquela época, era uma pessoa, querido, que ela, como exemplo aqui, ele dá o exemplo como uma pessoa que talvez não tivesse uma significância muito grande. Por quê? Uma mulher viúva, querido, ela praticamente ela não tinha direitos. Uma mulher viúva, querido, ela não tinha direitos, ela não tinha, o Estado não tinha nenhum compromisso, ninguém tinha muito compromisso com uma mulher viúva. Uma mulher viúva naquela época, queridos, na lei, querido, e nos costumes daquela época, ela era uma pessoa que ela talvez não tinha uma credencial para ser aqui colocada como uma pessoa que reivindicasse. Jesus, quando ele conta essa parábola, ele faz a questão de colocar aqui esta mulher, uma mulher que era uma viúva e que ela, querido, precisava desesperadamente buscar uma solução para a tua vida. Mas o que me chama a atenção aqui, que ele está exatamente no versículo 8, onde Jesus ele dá ele conta a parábola e depois ele traz a revelação da parábola. Mas Jesus ele fala aqui, eu digo-vos que depressa se lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, achará fé à terra. Irmãos, a gente compreende essa palavra aqui, a princípio, estou falando na introdução, a seguinte questão: fé. Fé, querido. Fé é um produto, querido. Fé é um produto que é consequência. Consequência do quê? A fé. A fé é isso aqui, querido. A fé é um produto da palavra de Deus, dentro do meu coração, manifestado através de uma atitude minha. O que é fé, então? Você pode ter fé em muitas coisas. Você pode ter fé no seu time, você pode ter fé no atacante, você pode ter fé no seu dinheiro, você pode ter fé, querido, em muitas coisas, querido. Você pode até mesmo ter fé em você mesmo. Mas, querido, a fé aqui, o que é então? É um produto da palavra de Deus enxertado em mim, e quando eu manifesto isso aqui, através do quê? Através da minha atitude, através daquilo que eu acredito, através da minha fala. Então o Senhor está dizendo o seguinte aqui: quando o Senhor voltar, Ele vai achar fé na terra. Só que você percebe uma coisa muito interessante aqui, que a associação que Jesus fala que é uma pessoa que tem fé, é uma pessoa que ela tem uma vida de oração, ao qual ele se resume, uma pessoa que ora de dia e de noite. De dia e de noite. Então, irmãos, eu queria, para começar nessa noite aqui, nossa introdução, falar a respeito disso, que uma pessoa que diz que tem fé e não ora, ela torna-se, dentro desse contexto que Jesus explica aqui, uma pessoa que ele não sabe o que ele está dizendo. Ou seja, é uma pessoa que ela tem fé, mas não é uma pessoa que tem fé em Jesus. Porque notem bem que Jesus, ele reivindica, porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele diz o quê? Ele voltar, achará, ou seja, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra. Irmãos, façam, como culto de Santa Ceia de reflexão, faça uma breve reflexão na sua vida. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua fé, querido? Como é que está a sua fé? Quanto tempo de oração você tem orado? Quanto tempo de oração você tem orado diante de Deus? Quantas horas? Quantos minutos? Quanto tempo você tem tido de oração? Então eu queria começar a ministração dessa noite trazendo esse desafio para você, meu amado. A sua fé, ela tem que ser manifestada, segundo esse contexto da palavra dessa noite, sobre esse aspecto de ter uma vida de oração. Porque, querido, quem não ora, não tem fé. Quem tem fé e não ora, não tem fé. Quem diz que tem fé e não ora, ele não tem fé. Então, amados, Jesus, ele traz aqui uma mensagem escatológica no final,
dizendo o seguinte: quando Jesus voltar, ele vai achar fé. Ele vai achar fé. Agora, irmãos, todo mundo tem fé, é óbvio, em alguma coisa. Mas, irmãos, você tem que manifestar isso em oração. Enfim, querido, isso é só a introdução. Mas eu queria ler a introdução aqui, queridos, seguir o protocolo, que o que é ministrado aqui é ministrado nas células, querido. Então eu queria seguir o protocolo, querido, que diz o seguinte: aprendemos que a parábola é uma comparação, uma narração curta para ensinar uma verdade moral ou espiritual. Nesta parábola, Jesus fala de um juiz iníquo que não temia Deus e que não respeitava os homens, e de uma viúva importuna querendo que julgasse sua causa. O propósito da parábola está no versículo 1, que diz: o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Nessa noite vamos meditar e aprender um pouco sobre, queridos, como nós devemos aplicar isso, como nós devemos vencer, como nós devemos introduzir a nossa vida, querido, uma vida de oração, porque isso é muito importante. Se você observar nessa noite a oração, não pode ser simplesmente um meio aonde nós vamos nos submeter a Deus como uma lista de reivindicação. A oração determina, querido, a nossa vida, determina a nossa fé, determina tudo na nossa vida, e nós precisamos aprender a viver e a ter uma vida de oração. Primeira coisa que nós devemos aprender aqui, querido, está no versículo 3, que é o segredo de você ser determinado. Ser determinado. O que é ser determinado, irmãos? No seu pensamento, o que é ser uma pessoa determinada? Quer ver? Vamos fazer uma pesquisa aqui de célula aqui. Quem acredita aqui que é determinado aqui? Quem acredita aqui que é determinado, levanta a mão assim. Deixa eu ver quem é determinado. Puxa vida, olha, não são muitos não. Não são muitos. Eu julgaria uns 20% no máximo. É determinado. Você sabe, queridos, que tem muitas coisas na nossa vida, que sabe que está atrelado aqui é o nosso temperamento. Eu tenho ouvido algumas coisas muito interessantes na igreja aqui a respeito de temperamento. E isso tem me animado bastante. Você sabe por quê, querido? Porque temperamento, quem já estudou temperamento, sabe que temperamento é você olhar para a tua vida sobre dois aspectos. Todos nós temos qualidade e temos defeitos. Vocês concordam com isso ou não? Todo mundo tem qualidade, tem defeito. E aí, querido, nessas qualidades e defeitos, tem pessoas que sobressaem circunstancialmente os defeitos e as qualidades. Isso determina, por exemplo, algumas coisas. Por exemplo, uma pessoa que é sanguínea é uma pessoa que gosta de festa, é uma pessoa que gosta de falar muito, que gosta de passear, e assim por diante, é uma pessoa comunicativa. Um fleumático é uma pessoa introvertida, uma pessoa devagar, quase parando, e que não gosta muito de sair e outras coisas. Um fleumático, por exemplo, é aquela pessoa que ele se ofende com tudo aquilo que se fala para ele, é um perfeccionista. E tem o colérico, querido, que é um trator de esteira, aquele que determina que vai, que diz que pau é pedra e vai embora, e vai assim por diante. Bom, o que eu tenho me alegrado aqui, que eu quero compartilhar com os irmãos, é que eu ouvi esses dias, não vou falar o nome por questão de ética só, uma irmã da nossa igreja, esposa de um líder, e que ela, dentro do seu temperamento, ela era melancólica. E aí ela chegou e falou assim para a pastora, eu estava perto: pastora, eu declaro em nome de Jesus que eu não sou mais melancólica. Aí eu pensei comigo, mas o temperamento você não pode mudar, só melhorar. Mas ela falou, não, eu não sou mais melancólica, agora eu não sou mais, em nome de Jesus. Aí eu vi a pastora virar para ela e falar assim, eu também declaro em nome de Jesus que eu não sou mais sanguínea. Aí eu olhei para aquilo lá e falei, meu Pai do céu, eu não posso atrapalhar a fé das duas, deixa assim então, ó, irmã, você não é mais melancólica, você não é mais sanguínea, e assim por diante. Ah, lembrei, irmão, a pastora detonou eu semana passada aqui. Hoje eu vou catar ela vai ver só. Brincadeira, querido. Então aí quando eu vi as duas irmãs que discutiram, não, eu não sou mais isso, eu não sou mais aquilo, Jesus mudou minha vida, eu fiquei feliz. Por quê? Porque eu percebi que aquelas duas, a minha esposa, aquela outra líder, elas estavam lutando para mudar uma característica delas, querido. Então o que acontece, querido? Muitas vezes não se trata de você ser
pessimista ou de você ser uma pessoa otimista. Irmãos, é óbvio que o pessimista, ele sempre olha sobre a prerrogativa do negativo. Ele sempre olha, não vai dar, não tem jeito, já acabou, não tem como. O pessimista, ele é dessa forma, querido. Mas, querido, o pessimista, ele precisa aprender a mudar isso. E começar a olhar pela ótica de Jesus. Olhar e falar assim, não, para mim não tem jeito, mas para Jesus tem jeito. Aí o que você faz? Você acrescenta. Você diz o seguinte, olha, para mim já acabou, mas Jesus disse que não acabou, e eu vou acreditar em Jesus. Aí você pode mudar. Então a grande questão nossa é que a gente precisa nos livrar. Nós precisamos sair desse sentimento e começar a embarcar, sabe aonde? Embarcar na palavra de Jesus. Por quê? Imagina só, querido, você é uma pessoa fleumática, igual eu, devagar, quase parando. Aí eu olho assim, eu vejo, puxa, eu sou devagar, quase parando, lento. A tartaruga poda eu. Mas em Jesus, eu vou vencer, eu vou caminhar, eu vou fazer, em nome de Jesus Cristo. Isso muda tudo. Isso muda tudo, amados. Isso muda tudo na nossa vida. Então o que acontece? Algumas pessoas se entregam, querido, a uma natureza humana. E aí, irmãos, nós precisamos vencer a nossa natureza humana. Nós precisamos vencer a nossa natureza humana. Porque você imagina, irmãos, se eu, como um pastor da igreja, fleumático que sou, que bendita seja minha esposa em nome de Jesus, eu sou fleumático. Imagina se eu me tornasse e fosse um pastor fleumático. Se eu fosse um pastor que não gostasse de mudança, se eu fosse um pastor, querido, devagar, quase parando, querido, e que não quisesse mudança. Irmão, sabe onde eu estava? Eu estava lá na Igreja Brasil para Cristo ainda. O líder de jovem da Mini Braque, o Masbraque, era o Celso. O líder da Femibraque era o Patovi. Não, Patovi é homem, só tem um cabelo comprido. Era líder do jovem, a brincadeira, querido. Eu estava lá naquela igreja ainda, se eu não tivesse tido a decisão de enfrentar, querido, naquela época, a luta que foi, querido, para nós sair da igreja convencional e mudar, querido, para a igreja em célula. Irmão, você não tem noção do que virou, querido. Irmãos, nós saímos da igreja correndo. O Dil morava perto da igreja. E nós levamos tudo na casa do Dil. Nós levamos metade dos bancos da igreja para a casa do Dil. Levamos metade das coisas. Aí você imagina no meio da rua os crentes correndo com as coisas da igreja nas costas. Tudo para a casa do Dil. Irmão, você não tem ideia do que nós enfrentamos naquela mudança. Irmãos, hoje na igreja, na nossa visão do MDA, irmãos, como foi necessário ter coragem? Irmãos, como foi necessário ter coragem? Como foi necessário ter coragem? Vocês vão ver isso lá na frente. Lá na frente vocês vão ver isso. Agora deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Um fleumático, era impossível ele fazer tudo isso, se eu não fosse olhar para a ótica de Jesus. Então, amados, o temperamento, evidentemente, não pode mudar. Mas quando você pega ele e lança ele sobre Jesus, aí muda tudo. Aí mesmo quando você olha, você fala assim, meu Deus, está tão difícil. A minha vida está tão difícil. Aí você olha para Jesus, Jesus vai falar para você assim, não, mas eu vou com você. Fica tranquilo, eu vou com você. Vamos embora. Isso é um dom de Deus. Imagina, irmãos, olha aqui para mim. Imagina aqui. O rei pegou, querido, e baixou um decreto. Tem que tomar cuidado aqui, que se hoje para não cair em cima da mesa aqui. O rei abaixou um decreto. Qual foi o decreto? Quem não se dobrar diante da imagem da própria escultura do próprio rei, que ele se achava Deus, ia ser lançada na fornalha de fogo. Aí o que aconteceu? Chegaram lá e falaram assim, rei, tem 4 moços que não se dobrou, que não adoram você de jeito nenhum. E falou assim que pode fazer o que quiser com ele. Aí o rei falou, chama eles. Chamou. Aí quando chegou na frente do rei, assim, o rei falou, escuta,
Me falaram isso, aquilo. Ele falou assim: rei, contra esse negócio aí, né? Já falou, não tem mais nada para falar para você. O rei ficou furioso, falou assim: vai lá, aquece a fornalha 7 vezes mais. Eu acho que para aquecer uma fornalha a lenha 7 vezes mais, tem que jogar muita lenha, né? Porque a Bíblia diz que os soldados que foram levar os 4 jovens morreram queimados no caminho. Aí, aquele jovem, acho que olhou um para o outro e falou assim: a coisa está feia, e agora? Agora nós vamos morrer. Agora está feia a coisa, vão jogar nós na fornalha. Aí eu acredito que um, ou talvez os 4, eu não posso falar com propriedade, falou o seguinte: olha, aos nossos olhos vamos morrer, mas vamos perguntar para Deus: Deus, o que o senhor acha? Nós vamos morrer ou vamos viver? Deus falou assim: eu vou junto com vocês, vou mandar meu filho junto. Aí entra os 4 mais Jesus e começam a caminhar por dentro de uma fornalha de fogo ardente, amado. Você já imaginou isso? Que maravilha! Aí o rei está preocupado, porque o rei não sentiu o cheiro de churrasco, não sentiu o cheiro de carne queimada nem assada. O rei pegou, vai lá para um dispositivo que ele tinha, ele olha lá dentro da fornalha, ele vê no meio da chama, 5 pessoas andando, passeando no meio de uma fornalha. Oh, meu amado, se Deus entrou na fornalha junto com os 4 jovens hebreus, você não acha que Ele pode andar junto com você e vencer todas as suas dificuldades junto com você? Você sabe qual que é o seu problema nessa noite? O seu problema é que você está olhando o que você pode fazer. O que você vai conquistar? 3 jovens. Queridos, Isaac, Mesaque e Abednego. Eu coloquei mais um, ficou 5, igual a 4 com Jesus então. É isso? O nome? Isaac, Mesaque e Abednego? É 3? Bom, me desculpa aí, querido. Me desculpa aí. Me desculpa o número aí. É 4 com Jesus, entendeu? Agora, por que eu confundi? E outra, eu falei 4 porque eu esqueci que o Daniel estava fora dessa. Você entendeu, irmão? O Daniel foi na cova dos leões, então eu coloquei os 4 juntos, mas o Daniel ficou para trás, ele foi para depois. Brincadeira, irmão. Obrigado, André, obrigado. Os 3 jovens se tornou 4 com Jesus, sabe por quê? Por causa da ótica, querido, de transferir para Deus o impossível. Então imagina só, os irmãos queridos, quantas coisas na sua vida você julga que é impossível. Eu vou dizer para você: é impossível a sua família ser salva. É impossível, querido, Deus salvar essa cidade. É impossível Deus fazer tantas coisas, querido, através da sua vida. Mas se você olhar para Jesus e perguntar: Senhor, quantas pessoas o Senhor quer que seja salvo nessa cidade? Quantas pessoas? Me dá um número, Jesus. Quantas pessoas o Senhor quer que seja salvo? Sabe qual vai ser o nome de Jesus? Todas. Aí você pode perguntar para Jesus, dizer: Jesus, a minha família vai ser salva? Vai ser salva a minha família? Aí Jesus transfere para você. Aí ele diz o seguinte: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Você percebe, meu querido, que na realidade, quando eu vi a pastora junto com a líder de célula brigando, dizendo: eu não sou mais desse temperamento, eu tive essa leitura. Eu falei: essas irmãs estão crescendo. Essas irmãs estão crescendo. Elas estão aprendendo a jogar suas limitações tudo em Jesus Cristo. Elas vão longe. Então, querido, aqui na nossa primeira lição, que nós temos que falar, meu Deus, eu falei que ia ser breve. Jesus, salva eu. Ser determinado. Jó, capítulo 22, versículo 28. Antes de Salmo tem Jó. Antes de Salmo tem Jó, querido. Capítulo 22, versículo 28. Queridos, o versículo 28 de Jó, capítulo 22, ele é um versículo que ele é consequência de uma oração. Mas nós estamos falando aqui de algo muito importante. Você pode até ler os versículos anteriores em outro momento. Mas vamos fixar a nossa leitura aqui no versículo 28, para que você saiba o que é uma oração, o que é você ter um segredo para você ser determinado. Qual que é, querido? Olha o que diz o versículo 28. Determinando tu algum negócio,
assim será feito, e a luz brilharás em teus caminhos. Eu posso ouvir um amém por isso ou não? O que é que diz a minha Bíblia? Diz assim minha Bíblia, ó, determinando tu algum negócio, assim será feito, e a luz brilhará em teu caminho. Você pode erguer a mão para cima assim, e abrir a mão, e falar assim: Deus, eu tomo sobre a minha vida agora esse negócio. Fecha a mão assim, ó, fecha a mão, fala assim: é meu. Fecha a mão, é seu em nome de Jesus, é seu. Pode bater no coração aí e guardar essa palavra no coração, que eu vou repetir para você: determinando tu algum negócio, assim será feito, meu amado. Você sabe o que é isso? Você sabe qual que é o segredo, irmão? Você sabe qual que é o segredo aqui? O segredo é você falar assim: Senhor, esse negócio está meio problemático, é preciso ter algumas coisas que eu não tenho, mas o que o Senhor acha, Jesus? O que o Senhor acha? Você sabe o que eu estou ensinando você a fazer aqui nessa noite? Olha aqui para mim, ser determinado. Você acha que ser determinado é você ficar o dia inteiro com seus olhos, com seus joelhos no chão? Você acha que ser determinado, irmão, é você acordar, dobrar o joelho do lado da sua cama e ficar até 6 horas da tarde ali sem comer, com o seu joelho dobrado? Não é isso ser determinado. Ser determinado é você estabelecer um propósito para a sua vida, aonde você vai recorrer, sabe aonde? Recorrer à palavra de Deus. Aí, querido, quando você sentir na tua vida que algo que você precisa e que você não tem condição, que você não vai conseguir, o que é que você faz? Você fala assim: Jesus, eu vou conseguir, o Senhor vai comigo, Jesus. Aí de repente, Jesus vai falar o que falou para os 3 jovens hebreus: vamos para a fornalha, vamos glorificar meu nome. E aí os 3 jovens viraram 4 jovens, andando no meio da fornalha, querido, dançando junto assim, todo mundo dançando. Não era carnaval não, carnaval é do diabo, senão ninguém saia de lá. Ele estava lá no forno, no fornalha, querido, lá tirando uma palhinha com o diabo, porque o diabo vai ser lançado no lago de fogo e até ele vai ser queimado. E aí Jesus estava lá andando com os 3 jovens. Irmão, olha aqui para mim. É impossível para mim, é impossível para você, mas a palavra diz: determinando tu algum negócio, assim será feito, e a luz brilhará em teus caminhos. Você sabe o que é luz brilhar em seu caminho, irmãos? Você sabe o que é luz brilhar em seu caminho? Olha aqui para mim. Você sabe o que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus fala o seguinte: olha, crê no Senhor Jesus, serve a Ele, e os sinais seguirão os que crê. Você já pensou nisso? Você já pensou, você está andando na rua, alguém parar, dar uma bucinada atrás de você e falou: para aí, meu querido. Você fala assim: cara, eu estou com pressa. Para aí, meu irmão, estou um negócio bom para você, bom demais. Que negócio bom que é? Rapaz, é assim, você vê a possibilidade de ganhar dinheiro. Irmãos, eu posso acrescentar o testemunho sem falar nome, evidentemente. Irmãos, eu estava saindo da minha humilde casa. Puxa vida, eu estava morando numa casa que ela estava em meio à construção. Um momento difícil da minha vida, não por circunstâncias, querido, porque na realidade eu paguei uma construção de uma casa antecipado. E aí o pedreiro, ele foi fazendo uma casa minha, as prestação. E aí eu fiquei numa situação difícil, porque eu tinha a casa pago e o pedreiro não terminava. E eu morando numa casa que eu moro hoje lá, o pastor que era o dono da casa morava em Minas. E aí o pastor pegou no sábado de manhã, jogou a mudança dele no caminhão e veio embora. Aí quando foi 10 horas da manhã, eu estou na minha casa lá, um caminhão lá fora, o pastor bateu lá, eu saí, ele falou assim: minha mudança está ali, pode tirar a sua. Eu falei: pastor, o pedreiro não terminou. Ele falou assim: cara, sinto muito. Aí você imagina que eu saí, arrumar um caminhão, encaixotar todas as minhas coisas e mudar para uma casa que eu não tinha terminado ainda, porém eu tinha pago ela para o pedreiro. Aí eu morei numa casa que eu tive que colocar plástico
nos vitrôs. A casa estava sem terminar, eu não tinha para onde ir. Aí, querido, eu estava muito frustrado, decepcionado no momento da minha vida. Aí eu estou passando num lugar, querido. Estou passando num lugar e tem um amigo meu que trabalhou comigo na Marangoni. Vocês conhecem, o Zé Construtor, o cara que faz muita casa aqui em cima. Aí, de repente, eu estou passando na frente da casa dele e chega em mim e diz o seguinte: ô, Roberto, como é que você está? E aquela coisa, puxa, quanto tempo, não sei o quê. E ele faz casas para vender, e eu falei para ele assim: escuta, como é que estão os negócios, Zé? Ele falou: está de vento em popa, eu vendo minhas casas tudo na planta, e cara, eu vendo 5 casas por ano, aquelas coisas todas. Aí ele pegou e falou assim para mim: rapaz, tem 2 casas minhas, que eu fiz fora de padrão, com 180 metros, que eu não consigo vender. Eu falei: puxa, que pena, rapaz, você está com 2 casas lá encalhadas. Ele falou: 2 casas encalhadas, uma vizinha com a outra. Eu falei: meu Deus. Aí, contou aquela história, eu fui embora. Aí cheguei num outro lugar, alguém chegou em mim e falou assim: escuta, você não sabe onde tem 2 casas para vender, uma junto com a outra? Eu falei: você está perguntando para mim isso por quê? Não, porque você conhece muita gente, vai que você conhece. Aí eu falei assim: olha, tem uma pessoa que está vendendo 2 casas, assim, assim. Ele falou assim: é a casa que eu preciso. Aí eu falei: olha, liga para ele, porque eu não vou nem entrar nesse negócio para intermediar. Aí ele foi, ligou para a pessoa e falou para mim: olha, eu comprei a casa. Irmãos, aí eu falei: e agora? Vou falar da comissão para o rapaz? Ele contou para mim. Aí eu cheguei nele um dia e falei: ô Zé, você vendeu a casa, eu mandei o cliente para você lá. Ele falou assim: olha, rapaz, você me ajudou bastante. Fez um cheque de 10 mil reais, querido, há 14 anos atrás. E me deu 10 mil reais de comissão da venda das 2 casas. Irmãos, você sabe o que é isso? É os sinais seguindo aqueles que creem. Imagina, irmãos, eu cheguei na minha casa, falei para minha esposa assim: esposa, eu estou com um cheque de 10 mil reais. 10 mil reais. Eu não vendi a casa, alguém me chamou na rua para falar de uma casa, e alguém falou para mim no outro lugar de uma casa, e eu com 10 mil reais no bolso. Irmãos, deixa eu glorificar o nome do Senhor. Eu reformei minha casa, terminei minha casa, falei para o pedreiro: não precisa voltar mais aqui, fica para você o dinheiro que eu te paguei. Terminei minha casa, ficou acabado. Minha casa ficou, querido, com piso, ficou tudo arrumado, querido. Ficou uma casa linda. Eu morava ali, aí eu saía na rua, olhava para aquela casa com telha branca, que eu gosto de telha branca. Aquela casa linda. Eu falei: puxa vida, que bom que é servir a esse Deus. Que bom é servir a esse Deus. Irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo uma vida tão longe da presença de Deus, que nós perdemos a nossa referência. Qual que é a referência? Você não consegue, você é fraco, você não tem como chegar a lugar nenhum. Mas eu quero dizer uma coisa para você: eu conheço um nessa noite, que se chama Jesus, que se você entregar na mão dele, ele vai mudar a sua história, vai transformar a sua vida, vai abrir portas maravilhosas para você. Mas você tem que entender uma coisa: você precisa, sabe fazer o quê? Ser determinado. E eu vou repetir: ser determinado não é você orar o dia inteiro, é você saber confiar, entregar na mão dele. Vocês estão lembrados quando Jesus pediu? Jesus pediu para que as pessoas, Jesus pegou, ele chamou seus discípulos e falou: vão lá e dê pão e peixe, 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Aí os discípulos de Jesus começaram a olhar um para o outro e começou a falar assim: esse Jesus ele quer torturar nós. Por quê? Porque não tem como nós vamos comprar pão para esses 5.000 homens? Aonde nós vamos arrumar tantos pães? Onde nós vamos arrumar tantos peixes? Ele quer para agora. Ele quer agora. Aí de repente,
no meio daqueles 12 marmanjos, surge um menininho. A Bíblia diz o menino pega e chega assim, na mão dos apóstolos, e fala: olha, eu tenho três pães e 2 peixes, ou 3 peixes e 2 pães ao contrário, não me lembro agora. Eu tenho aqui. Aí eu vejo aquele discípulo, talvez o Tomé, que era o mais duvidoso, olhou para o menino e falou assim: escuta aqui, menino, o que você quer fazer com isso aqui? Isso aqui não é nada. Aí talvez aquele menino pegou, olhou e falou assim para Tomé: olha, Tomé, na tua mão não é nada, mas na mão de Jesus isso tudo vai mudar. Na mão de Jesus isso vai mudar. Ah, meu amado, chega os discípulos e falam: Jesus, nós temos aqui só esses pães e esses peixes, o que é que o Senhor vai fazer? Jesus orou, querido, e colocou cada um dos seus discípulos com 12 cestos, um cada um, e saiu, alimentou todas aquelas pessoas, 5.000 homens acompanhados de mulheres e crianças, aproximadamente 10.000 pessoas, sendo todas elas alimentadas. E chegou no final, sobrou 12 cestos para que aqueles discípulos precisassem entender, querido, que eles precisam colocar na mão da pessoa certa. Eu imagino Jesus andando por deserto, aqueles discípulos com aqueles pães nas costas. E sabe qual que era o segredo? Sabe qual é o segredo da multiplicação do pão, não? Sabe qual é o segredo? Tirava o pão e dava para um, o pão aumentava. Tirava o pão, dava para um, aumentava. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe talvez por quanto dia aquele discípulo andou com aquele pão nas costas? Eu acho que chegou uma hora que o discípulo falou assim: Jesus, pode parar de multiplicar o pão. Eu não quero que o Senhor multiplique meu pão, que eu não aguento mais carregar esse saco nas minhas costas de pão. Deixa eu falar uma coisa para você. Irmãos, entrega na mão de Deus. Você sabe que lá no Apocalipse o Senhor fala assim: olha, eu conheço você, eu sei que você tem pouca fé, eu sei que você não vale nada, eu sei que você não vai chegar a lugar nenhum, eu sei, querido, que você é pequeno, eu sei que você não vai para lugar nenhum, mas deixa eu te falar uma coisa para você. Vai com Ele, vai com Jesus, chama Ele para ir com você. Sai da sua casa cedo e fala: Jesus, vamos comigo para o trabalho hoje. Ele vai com você. Você já pensou? Você chegar lá no seu trabalho, junto com Jesus, ninguém vê Jesus. Aí você está lá com Jesus no seu trabalho. Aí o inimigo se levanta. Quando o inimigo se levanta, você só olha do lado assim. E aí, Jesus, deixa comigo. Irmãos, você não vai ter problema. Aí quando você encontrar alguém que quer, na realidade, estragar seu dia e começar a falar que você não vale nada, que você é um miserável, que você é uma encrenca, que você é um linguarudo, que você é tudo isso, aí você olha para Jesus pensando que Jesus vai estar com a espada de fogo. Jesus Cristo fala: não, deixa ele te humilhar, porque ele está fazendo um grande favor, porque a Bíblia diz que os humilhados serão o quê? Exaltados, meus amados, exaltados. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Aquela mulher foi persistente. O juiz atendeu ela. E Jesus está dizendo o seguinte: imagina você. Agora, qual que é a referência aqui para nós memorizar aqui no final, querido? Qual que é a referência aqui para nós memorizar, querido? Meu Pai, estamos em Lucas, capítulo 18. A referência para memorizar está aqui no versículo 8. Digo-vos que depressa se lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Querido, fecha teu olho, por favor. Fecha teu olho. Os líderes de célula vão desenvolver isso aqui na célula, querido, usando as palavras que foram ditas aqui. Preciso que os irmãos marquem, registrem aquilo que foi falado. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, por favor, meus amados. Está pesado. Está muito pesado. O fardo está pesado. O fardo está pesado, meu querido. Tomar as decisões está muito difícil.
Está difícil carregar o teu filho, a tua filha nas tuas costas. Está difícil, querido. Tua vida está muito difícil. Tua vida está muito difícil. Deixa eu te dizer nessa noite. Jesus está aqui. Ele te chama. E Ele te diz assim nessa noite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Oh, você tem 3 minutos. Você vai ter na sua casa muito mais tempo, é óbvio. Mas você tem 3 minutos nessa noite aqui, para você entregar na mão do Senhor Jesus Cristo aquilo que você almeja, aquilo que você deseja sobre a tua vida. Você tem 3 minutos nessa noite para que em oração você possa entregar na mão do Senhor. Aleluia, Senhor. Jesus Cristo. Senhor. Pratique a palavra nessa noite. Diga assim: Senhor, para mim é impossível, mas para o Senhor é possível. Eu estou te entregando a tua mão. Vamos comigo, Jesus, nessa noite. Você está dizendo: Senhor, para mim está difícil, mas vamos comigo. Vamos comigo nessa noite. Jesus está dizendo assim para você: olha, é por mim, é pela minha palavra, é na autoridade do meu nome, é por mim nessa noite. É por mim nessa noite. O Senhor te diz assim: é por mim nessa noite. Ele te diz: é por mim. É por Jesus. O tempo passa e você tem mais 2 minutos nessa noite para você entregar a tua família, o teu negócio, tuas frustrações e tuas decepções na mão dele. Jesus está dizendo: na tua mão você não consegue, filho e filha, mas eu quero fazer por você. Eu quero conseguir. Eu quero mudar a sua história. Oh, Ele vai no profundo dessa noite. Ele visita o profundo da tua vida nessa noite, meu amado. O Senhor diz assim nessa noite: eu conheço você desde que você levanta. Eu conheço o seu dia a dia. Eu conheço você desde a hora que você reclina a sua cabeça no seu travesseiro. Eu sei nessa noite que você tem pouca força, mas o Senhor te anima. Ele te anima, homem e mulher, e diz nessa noite, Ele te diz assim nessa noite: eu escolhi os fracos para confundir os fortes. Eu escolhi os pequenos para confundir os grandes. Eu escolhi os que não são para confundir os que são. E nessa noite é assim. Ele diz para você nessa noite, Ele diz para a tua vida, meu amado, que Ele continua sendo um Deus de poder, e que Ele continua suscitando o príncipe do meio de entulho. E nessa noite não existe coisa demasiadamente impossível para Deus, porque a palavra diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aleluia! Glória a Deus, meu querido.
Seja louvado o nome do Senhor. E Ele faz essa noite, querido. Eu trazer novamente a palavra de Jó 22, 28, dizendo: determinando tu algum negócio, assim será feito, e a luz brilhará em teus caminhos todos os dias da tua vida, para que o nome dele seja glorificado, e a tua vida e a tua família seja conhecido como a família do Deus vivo, a família do Deus vivo. Se você crer nessa noite, querido, dá um brado de vitória. Aleluia! Deus seja louvado. Sabe, meu, que Deus está quebrando correntes aqui. Deus está quebrando cadeias. Deus está dando livramentos extraordinários. Me permita dizer nessa noite pela fé, Deus está levantando empresários bem-sucedidos aqui nessa noite, querido. Deus está levantando pessoas prósperas. Deus está nessa noite visitando você e te dizendo, querido, nessa noite, que é possível, é muito possível isso, amado. Mas você precisa compreender essa noite o grande mistério de ser, sabe o que? De ser determinado, não esmorecer. Chama Jesus para ir com você, e você vai ser abençoado. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia.